Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Mais um domingo, uma semana se iniciando, baixo da graça, da proteção, da misericórdia do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, que essa gravação possa realmente vir de encontro ao seu coração, às suas necessidades e que Deus possa responder às suas orações, amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos estar orando, pedir direção para Deus e o principal, você esteja atento àquilo que Deus quer falar ao seu coração nessa manhã. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por mais esse dia, obrigado por sua misericórdia ser renovada em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por a saúde que o Senhor nos concede, por esse momento de estar nos colocando, Senhor, diante de Ti, diante dessa câmera agora. Pai, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados, purifica o meu lábio, purifica a minha mente, purifica meu coração, Pai. Unja-me, Senhor, para ser um instrumento usado por Ti poderosamente nessa manhã. Deus amado, responde as orações daqueles irmãos, daquelas pessoas que vão estar assistindo esse vídeo. Leve esse vídeo, Senhor, nos quatro cantos da terra, que pessoas, Senhor, possam realmente ser impactadas pelo poder da Tua palavra. Fala o coração de todos, opera maravilhas nessa manhã de domingo, cura, salva, liberta, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Meus amados, domingo, início de semana, e o Senhor já logo de manhã falou profundamente ao meu coração. Vamos estar lendo a palavra, vocês vão entender o porquê que eu estou falando dessa maneira. Vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo em Mateus, segundo Mateus. Mateus, eu vou ler desde o 36. O versículo chave vai ser o 41, mas eu vou ler do 36 em diante, amém? Mateus 26, versículo 36. Mateus 26, versículo 36 em diante. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se o seu rosto sobre a terra, orando e dizendo: meu pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudesse vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim esse cálice, e que eu então o beba, faça a tua vontade. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhe disse: ainda dormes? Repousais? Eis que é chegada a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Meus amados, nessa passagem, Jesus estava já no final, prestes a ser preso e ser levado à crucificação. Ele sabia, tinha consciência disso. Ele estava no jardim chamado Getsemane, né? Ele estava com os discípulos e ele se afasta, pede para Pedro, para João, pede para que eles fiquem orando e orem junto com ele. Só que ele se angustia tanto que ele não queria ficar ali perto deles para que eles mesmos não vissem da maneira que ele estava profundamente triste, né? Você vê que tem outras passagens que falam que nesse momento ele chegou a sua oração foi tão profunda, a angústia que ele estava era tão grande pelo aquilo que ele estava prestes a viver, que ele chorou e chegou o suor dele se transformar em gotas de sangue, né? Pra vocês terem uma ideia, a angústia tal, tamanha foi. E ele está orando com os discípulos, ele pede para que eles fiquem ali, que ele foi mais adiante e que eles vigiassem e orassem com ele. Jesus foi, começou a orar, orou, clamou ao Pai, depois ele volta e pega os discípulos dormindo. Aí ele não reclama, chama a atenção dele: vocês nem por uma hora podem vigiar e orar comigo? Volta a orar de novo. Bom, resumindo para vocês, meus amados, ele fez isso 3 vezes. Na terceira vez ele pegou: vamos embora, que está na hora que o traidor vem vindo. Era Judas chegando com os soldados que iriam capturar Jesus naquele momento. Mas o que a lição de hoje, Jesus vem querendo nos ensinar, vem querer falar conosco através dessa palavra. Você vê que naquele momento os discípulos estavam acompanhando, os discípulos estavam andando com Jesus, vendo os milagres de Jesus, vendo todas as maravilhas,
aprendendo da palavra de Jesus Cristo que ele falava, os ensinamentos dele. Ele já tinha relatado o que iria acontecer, só que é como se como se diz, fugiu a palavra agora, como se o entendimento das coisas espirituais estivesse bloqueado na mente deles ainda. Muitas das coisas eles não estavam compreendendo, não estavam enxergando, não tinham a dimensão do que era realmente essa parte espiritual. Por quê? Jesus, quando pede para ele orar e vigiar, o que os mínimos que eles tinham que fazer? Estar ali vigiando, em oração, constantemente em oração. Jesus tinha falado que convinha que o Pai, que ele fosse entregue, né? Ele já tinha conversado com ele, já tinha feito a ceia, já tinha partido o pão, ou seja, ele já estava mais do que falando abertamente que ele iria, ele tinha que ser entregue, certo? Só que naquele momento que ele pede para eles vigiarem, a gente vê que eles estão cansados. Esse que é o ponto principal. Por isso que Jesus fala aqui no versículo 41, e essa é daí que nós vamos tirar a lição para nós hoje aqui. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, ele está pronto, mas a carne é fraca. A gente vê que naquele momento de cansaço, eles deram atenção ao clamor da carne, e não o lado espiritual. E não o lado espiritual. Esse é o ponto principal de que Deus falou comigo já logo cedo. Meus amados, a gente ouviu às vezes uma explanação e quero que vocês entendam dessa maneira. Dentro de cada um de nós é como se existissem dois cachorros. Dois cachorros. Certo? O que você alimentar mais, na hora de uma luta, ele vai vencer o outro. Então dentro de você, a carne, a palavra de Deus nos fala que a carne ela luta contra o espírito. Isso é uma luta constante. Se você tiver com o seu espírito mais fortalecido, você vai vencer essa luta contra a carne. Agora, se a sua carne estiver mais forte, não tem como você vencer. Nesses momentos que Jesus pediu para eles orarem e vigiarem, era justamente para isso, pelo que iria acontecer mais à frente. Nós sabemos que na frente Pedro negou Jesus, os outros fugiram. Por 3 vezes Pedro negou Jesus. Se ele tivesse, vamos colocar agora que assim, já respondendo e pulando um pouco, adiantando um pouco, se ele tivesse fortalecido espiritualmente, tivesse com a carne mortificada, ele além de discernir as coisas espirituais, é que teria que acontecer, porque Jesus falou que já iria acontecer isso, mas Jesus também sabia o que iria acontecer. Então nós temos que compreender justamente isso, é essa luta. Diariamente a nossa carne ela tende a se levantar, diariamente a nossa carne tende a querer fazer as coisas contrárias à vontade de Deus. Por isso que é a necessidade da gente se alimentar da palavra de Deus, por isso a necessidade da gente estar ouvindo a palavra de Deus, por isso a necessidade da gente estar conversando com Deus, por isso a necessidade da gente estar envolvido com as coisas de Deus, por isso a necessidade da gente estar envolvido com as pessoas que estão comprometidas com o reino de Deus. Porque senão a nossa carne ela vai falar mais alto, meu amado. Paulo, ele disse, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Agora imagina eu e você, meus amados. Não santificando, colocando Paulo assim como se fosse algo, né? Mas dando exemplo que era um homem de Deus, usado poderosamente por Deus. Amém? Está dando para compreender o que eu estou querendo dizer? Pensa nós nos dias de hoje, com todas as tribulações, com todos os acontecimentos de um dia. Se a gente não estiver espiritualmente fortalecido, a nossa carne vai falar mais alto e você vai acabar desagradando a Deus, vai acabar caindo, vai acabar errando, vai acabar pecando e vai acabar morrendo espiritualmente. Por quê? Porque após a consumação do pecado, o pecado leva o quê? A morte. Só que às vezes, e a maioria das vezes, o diabo é tão sujo que sutilmente são nas pequenas coisas. Às vezes a gente está preocupado com aqueles grandes pecados que a gente fazia no passado, aquelas coisas, né, que a gente tem como abomináveis e tal. Só que e as mínimas coisas? Você está atento às mínimas coisas? Você está atento à sua língua? Que fala, que julga, que condena? Você está atento ao seu olhar malicioso, pecaminoso? Você está atento a essas mínimas coisas? A gente dá um exemplo bem... Toda vez a gente sempre... Você já escutou isso várias vezes, né? Do troco errado. Você vai numa padaria, no supermercado, e o caixa pega e te devolve um dinheiro a mais do que você deu. Você está atento nesses mínimos detalhes? Qual é a tua atitude? Você está atento na hora que o guarda te para numa estrada e você está errado? Aquela famosa leizinha, né? De andar com uma nota de 100 reais dentro do documento do carro. Você está atento a esses mínimos detalhes, meu amado? Você está atento a ter uma internet de graça em casa, uma luz de
graça em casa, uma água de graça em casa? Você está atento nesses mínimos detalhes? Você está vigiando nessas coisas? Por isso que a palavra fala: vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a nossa carne ela é fraca, meus amados. O diabo também é sujo, ele vai colocar diversos argumentos na tua mente para você querer justificar tais atitudes, como se fosse possível. Mas sempre vai haver um argumento. Sempre vai haver um argumento. E quando cessa o argumento, aí parte sempre para a ignorância. Isso é numa discussão qualquer, mas no reino espiritual é da mesma maneira. Você vai perdendo forças espiritualmente, que chega ao ponto, quando você está tão fraco, que é o que acontece com muita gente. Literalmente chuta o balde, vira as costas e abandona a fé. Abandona os caminhos do Senhor. Mas não percebe que não é porque errou. Vou dar um exemplo para vocês compreenderem o que eu estou querendo dizer. Certo? A pessoa ela vem errando diariamente, constantemente. Estava firme na igreja, mas começa a errar. Todos esses pontos que eu acabei de falar. Coisas mínimas. Aí chega um dia que ela tinha problema com bebida, né? No caso, ela era alcoólatra, não podia beber, que aprontava, fazia o que acontecia. Mas chega um dia que ela volta para o bar e bebe. Meu amado, não é esse ponto principal. Não foi o dia que ela bebeu. Ela caiu lá atrás. As mínimas coisas foram minando. O fato da bebida foi só a consumação daquilo que foi tiro de misericórdia, vamos dizer assim, que Satanás dá nessa pessoa. Então vigia e ora. Vigiar e orai. Vigiar no sentido de tudo aquilo que acontece na tua volta, tudo que acontece na sua mente. Se policiar no falar, se policiar no agir. Ela fala para nós sermos tardios no falar. Vocês também já ouviram algumas expressões, creio que muitos já ouviram. Deus ele nos fez com 2 ouvidos e uma boca, meu amado. Fala menos, ouve mais. Ouve mais, fala menos. Aquele que abre muito seus lábios traz perturbação para sua alma. Está na palavra de Deus. Isso não é conselho do Rogério, não. Está na palavra de Deus. Só fala muito. Fala da sua própria vida, fala da vida dos outros, fala da vida do outro. Vai dando lugar à carne. Aí na ponto crucial, quando precisa realmente estar forte, aí está fraco, aí cai. Nós vemos vários exemplos de homens de Deus que por detalhes caíram, tiveram seus reinos destruídos, tiveram famílias destruídas por um detalhe. Amém? Então vamos nos atentar início da semana, hoje domingo, um dia que você possa estar na presença de Deus. Várias igrejas estão abertas. Busque estar nos caminhos do Senhor. Hoje a palavra do devocional foi justamente em Mateus 6. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Busca as coisas de Deus. Busca fazer a vontade de Deus. Não se preocupa. Certa vez eu ouvi, e é bom a gente repetir, todas as coisas boas que a gente ouve, a gente tem que guardar no coração e sempre passar para as pessoas. Né? Cuida das coisas de Deus, que Ele cuidará das suas. Cuida primeiro das coisas de Deus, que Ele cuida das suas. Não tenta arrumar desculpa. Porque hoje vai chegar a gente em casa, tem um almoço, tem isso, tem aquilo, pedi para lá. Tá bom, mas você tem um culto à noite. Poxa, mas domingo à noite, é dia de eu pegar uma cineminha e tal, e vai no culto de manhã. Amado, se você não tiver tempo para Deus, das 24 horas do dia que Ele te dá, você não tiver um tempo para ouvir a palavra de Deus, para se alimentar por seu bem, o que você quer da sua vida? Não responde. O diabo vai lançar um monte de seta na tua mente, você vai usar um monte de argumento, vai aparecer situações maravilhosas. Um dia de sol desse, a pessoa vai te chamar para andar de lancha, vai te chamar para um show, aí você vai falar. Porque o diabo vai lançar certamente. Poxa, sou filho de Deus, eu tenho que curtir, eu tenho que aproveitar. Curtir, aproveitar. E na hora que você está numa cama no hospital, que tem um parente que está na cama no hospital, você vai curtir, aproveitar ou você vai clamar ao Senhor? Mas aonde você estava aonde você deveria estar? Curtindo e aproveitando. Cadê a sua força para buscar no joelho e na oração, se você não fortalecer espiritualmente, se você só está alimentando a carne? É sábado, domingo, balada, bagunça, churrasco, festa, chega da segunda-feira, começa a vir os problemas, meu Deus, me socorre, misericórdia. Como? Carne pura, desagradando a Deus, não tem comunhão com Deus, não tem prazer em estar na presença de Deus. É que pela misericórdia Deus Ele te abençoa, pela misericórdia Deus livra você de muitas coisas. Mas entenda, meu irmão,
Vamos buscar a plenitude da presença de Deus nas nossas vidas. Porque Deus está falando com você através de mim, mas falou primeiro comigo, fala comigo. Cobra de mim também isso. É óbvio. Tem carne também aqui, ó. E ela grita alto. Por isso que a gente tem que estar se alimentando das coisas de Deus. Tem que estar se revestindo do poder do Espírito Santo de Deus. Tem que estar vestindo realmente a armadura de Deus. Para poder a gente resistir nos dias maus. Porque às vezes, meu amado, o dia mau, ele não vem de cara como um bicho papão, não. Ele chega nas coisas bem sutis. Bem bonitas. Às vezes chega numa menina novinha, bonita, com um sorriso daqui a aqui, uma trançada de perna. Às vezes chega num rapaz forte, bronzeado. Às vezes o dia mau chega numa falsa promoção de uma prosperidade de um negócio, apresentação para você de um negócio. Porque nem tudo que reluz é ouro. A única coisa que você tem que entender é que as bênçãos de Deus não vêm acrescidas de dores. Quantas pessoas estão destruídas, mas quando começaram o que Aleph levou a destruir, no começo era mil maravilha. Você que está com problema de droga sabe o que eu estou dizendo. Quando você começou a usar, começou a fumar, começou a cheirar, começou a beber, era tudo maravilha, era tudo festa, era tudo diversão, divertimento. Poxa, tenho dinheiro, eu pago, ninguém paga minhas contas, eu uso mesmo, compro, eu faço, aconteço. Hoje você está aí, chorando, trancado num quarto, 2 dias virado, não consegue ver a luz do dia, passando mal de saúde, desagradando a família toda, ou já vendeu as coisas todas dentro de casa, ou já foi preso por causa disso, ou está fugindo porque está jurado de morte. Mas como começou? Você lembra lá atrás como começou? Não começou como uma diversão? Com os amigos, entre aspas? É sempre assim. Não muda, isso não muda. Se um dia chegar alguém e me falar que foi de maneira diferente, eu sou o primeiro a vir aqui falar que realmente eu estava enganado. Mas é assim que começa. E o fim é triste. A não ser pela misericórdia de Deus, pelo amor de Jesus Cristo, e por uma entrega genuína da sua vida ao Senhor, senão você não sai dessa. Você pode ser internado nas melhores clínicas que possa existir. Você vai se libertar de uma coisa e vai ficar preso a outra. Adianta você? Não uso mais cocaína, mas toma 3 remédios, tarja preta, toma isso, toma aquilo. Se libertou? Não bebo mais. Agora é de casa, vou mais que eu vou, faço meu joguinho ali, vou dançar, vou não sei o quê. As pessoas não percebem que é maquiado. Esse lado espiritual. A pessoa se liberta de uma coisa, mas está presa em outra. Amém? Que Deus possa ter falado profundamente no teu coração. Vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Temos uma semana pela frente para que Deus possa estar escrevendo uma história totalmente linda na sua vida. Páginas em branco estão colocadas diante de nós no dia de hoje. Que você possa realmente ter essa transformação de vida. Principalmente você que não conhece Jesus Cristo. Você que nunca teve contato com a palavra de Deus. Você que não frequenta igreja nenhuma. Busca uma igreja mais próxima de você, o mais rápido possível. Clame ajuda, peça ajuda. Deixa Jesus entrar e fazer morada no coração. Você vai ver as maravilhas de Deus para a sua vida. Pode ter certeza no que eu estou te dizendo. Não são palavras minhas, são palavras de Deus, na própria palavra dele. Ele nos garante isso. Aquele que verdadeiramente tem Cristo Jesus, nova criatura é. Todas as coisas deles vão ficar para trás e tudo vai se fazer novo. Para a honra e glória do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que te dê uma semana abençoada na presença de Deus. Que você possa testemunhar da vitória, da libertação, da cura, da transformação, da provisão de Deus na sua vida. Para que o nome dele seja glorificado. Amém? Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, mas as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre você e sobre toda a tua família nesse dia de hoje. Amém. Até amanhã, meus amados.